Jesus esteja em cada coração nesta manhã. Vamos nos colocar em pé, irmãos, para descansar um pouquinho. Vamos fazer a leitura do Salmo de número 100. Todos achamos? Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na presença com cânticos alegres. Reconheçam que só o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendiga o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, Senhor, por mais esta manhã tão linda, que nós podemos nos reunir na tua casa, para prestarmos a ti o nosso louvor e a nossa gratidão. Fica conosco neste culto, Pai, que o teu Espírito Santo passeie no nosso meio e nos encha da tua graça, em nome de Jesus. Amém. E continuando em pé, vamos cantar Santo Espírito, enche a minha vida. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Santo Espírito, enche a minha vida, pois por Cristo eu quero brilhar. Santo Espírito, enche a minha vida, usa minhas almas a salvar. Aleluia, 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 dou ao Cristo Rei. Aleluia, 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 dou ao Rei. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu dobrar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, Posso confiar, posso confiar, que lá no céu, Cristo vai me dar. Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu todar, Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. posso confiar, Posso confiar, posso confiar, que lá no céu, Cristo vai me dar. Cristo vai me dar. Se o sol Chegar a escurecer e o céu todar, eu só confio
vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Amém? Deus é meu abrigo em todo vendaval. Nele tenho, pois, toda a proteção. Se assentar. As crianças agora farão a apresentação. Aprendendo que fantasia não é, carnaval que não é, agrada a Deus. E que, Davi, as armadilhas de Satanás, elas são como? Bonitas. E brilhantes. Mas a gente que tem o Espírito Santo morando em nós, a gente tem que cair nessas armadilhas? Não. Não. O que a palavra de Deus diz aqui? Salmo 1. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria,
De dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor de mais perto. Amém, né? Vamos ensinar nossas crianças que as armadilhas estão aí, mas que com Jesus somos mais que Vencedores. Nós vamos cantar mais um cântico, e durante este cântico os irmãos poderão trazer seus dízimos e as suas ofertas. Vamos nos colocar em pé, irmãos, para cantarmos. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Mais do que tesouros é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e no meu coração contente vou cantando com muita gratidão. Cantarei ao meu Salvador essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me da pena do pecado e agora alegre eu canto, pois para o céu irei. Ele me dá forças, Ele é meu protetor. Dou sempre glória a Ele, meu mestre Salvador. Cantarei ao meu Salvador essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Anjos não conhecem a linda melodia, pois só mortais entoam os salvos por Jesus. Livre, perdoado por Cristo, seu amor. Vitorioso eu vivo, cantando em seu louvor. Cantarei ao meu Salvador essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Amém. Pastor Levi, pode chegar aqui. Elza, por favor, ore agradecendo as ofertas e pelo mensageiro. Então, oremos. Louvado, exaltado, bendito seja, Senhor, o teu nome. Muito obrigada, Senhor, pois a tua alegria enche e transborda os nossos corações. E por isso, ó Pai, estamos na tua presença, entregando, ó Pai, as nossas vidas, entregando, Senhor, o nosso tempo, entregando, ó Pai, tudo
devolvendo tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai. Ser com cada oferta, Senhor, que foi aqui entregue. Ser, ó Pai, com cada coração. O Senhor conhece a cada um de nós e sabe qual é a nossa necessidade, sabe qual é o nosso pensamento, sabe também qual é as nossas dificuldades, ó Pai. Que se temos alguma dificuldade de obedecermos os Teus mandamentos, assim como entregar o dízimo diante do Teu altar, que o Senhor trabalhe isso em nós, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, pela vida do pastor Levi, ó Pai, por ele estar aqui nessa manhã. Usa, ó Pai, o Teu servo, ó Pai, através da palavra. Use, Senhor, o Teu filho para falar aquilo que o Senhor tem reservado para os nossos corações. Esteja abençoando ele, a sua família, a sua esposa, ó Pai, e o seu ministério, ó Deus. A Ti toda a honra e glória em nome de Jesus. Amém. Mais forte. Bom dia. Irmãos, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em 1 Reis, no livro de 1 Reis, capítulo 19. E ele é bem conhecido, esse texto. Mas quando a gente vai lendo novamente, a gente vai passando por alguns textos, alguns capítulos, e vai nos chamando a atenção, e a gente se detém com mais calma, e a gente vai vendo Deus falando conosco de uma maneira mais direta, muitas vezes, aqueles pontos que a gente não tinha parado para ver. Então eu queria que a gente, em 1 Reis, capítulo 19, e eu quero ler os 20 versículos, os 21 versículos. Por isso eu vou fazer uma leitura bem mais rápida, para a gente não perder muito tempo. E eu queria conversar sobre esse texto. Amém? Então vamos ler. Na minha versão, 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto havia Elias feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. E então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo tocou-lhe e disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou pela segunda vez, e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites ali até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o meu concerto, teu concerto, e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora, e põe-te neste monte, perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto,
também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E buscam a minha vida para tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e vem e unge a Azael, rei da Síria, e também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. E também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele, e então ele deixou os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, porque que tenho eu feito? E voltou, pois, de atrás dele, tomou uma junta de bois, e o matou, e com ele os aparelhos dos bois, e cozeu a carne, e o deu ao povo, e comeram, e então se levantou, e seguiu Elias, e o servia. Amém? Texto longo, que a gente, às vezes, tem que ler um pouquinho rápido. Mas, irmãos, aqui nós vemos um texto que nós já conhecemos e passamos muitas vezes a leitura nele, né? Esse texto. Mas algumas vezes nós não vemos alguns detalhes que Deus mostra para a gente. Nesse contexto todo aqui, Elias tinha deixado Jezabel muito irritada. Jezabel era a mulher de Acabe, era a rainha ali de Israel. E Elias tinha deixado ela totalmente irritada. A gente precisa lembrar do contexto todo para que a gente possa entender aqui o porquê dessa irritação e o porquê da atitude de Elias. E por que Deus está falando com Elias de uma maneira bem direta, bem clara? O que você está fazendo aqui, Elias? Em outras palavras, Deus estava dizendo para Elias: eu estou perto de você, meu servo, mesmo na situação que você está, mesmo na situação de depressão, de viver cabisbaixo, mas eu não te abandono. Eu estou perto de você, indiferente da sua condição e da sua situação. Mas, irmãos, relembrando aqui o contexto, Israel estava totalmente desabando, descambando para viver uma vida de idolatria. Com a divisão do reino, e que ficou Roboão de um lado, e ficaram lá as 10 tribos com Jeroboão, o povo de Israel começou a fazer tudo aquilo que Deus não queria. E então sacrificava a outros deuses, levantava altares aos deuses estranhos. E chegou num período em que agora o rei Acabe, rei de Israel, ele estava com Jezabel, que era uma mulher também totalmente idólatra, das terras de Sidom, totalmente idólatra. Ela tinha adoração a Baal e tinha adoração a deusa Azerá, ou Azera, como alguns dizem. E vivia totalmente longe dos caminhos, dos preceitos do Senhor. E pior, levou o povo
o povo de Deus, o povo de Israel, que conhecia, o povo que caminhou com Deus, o povo que tinha todos os preceitos de Deus, esse povo que sabia o que não podia fazer, esse povo sabia o que estava certo, o que estava errado, porque ele caminhou com Deus, levou todo esse povo a pecar contra Deus e a adorar aos deuses estranhos. Aquilo é a pior abominação para Deus. Adorar deuses estranhos de outros povos, de outras terras. Foi isso que Salomão introduziu, infelizmente, para o povo de Israel. Aqui, quando Elias vem mandado por Deus, ele chega para Acabe e fala assim: olha, Acabe, eu vou destruir os seus deuses, os seus profetas. Então, confiantes que estavam nos seus deuses, eles disseram: não, pode vir aqui, nós temos nossos profetas, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, pode vir. Então se lança um desafio naquele momento. Então Eliseu vem, coragem de Eliseu, entrando agora como que em terra estranha, porque Israel estava totalmente, diz o texto ali, porque estás cocheando entre dois deuses, de dois caminhos, como estivesse mancando entre dois caminhos. Israel estava totalmente fora de órbita naquele momento. E Elias, ele chega nesse contexto, ele diz assim: tá bom, vamos colocar aqui um altar e você vai sacrificar por teu Deus, seus deuses, e põe um outro altar aqui do lado e eu vou sacrificar para o meu Deus. E que derrubar fogo do céu, esse é o que nós vamos servir. E vocês podem me matar. Ele foi corajoso. E fizeram assim. Fizeram o altar, colocaram o animal, a carne ali em cima, e os 450 profetas ali juntos começaram, diz o texto bíblico, desde a manhã até o meio-dia. E eles começaram a gritar e suplicar e dizer: desce fogo, queima. E ficaram o dia inteiro até o meio-dia, né? De cedo até o meio-dia. Ficaram ali o tempo todo gritando: vem, desce fogo e tal. E começaram a se cortar, faziam todos aqueles rituais, e nada que vinha o fogo do céu. Sabe por quê, irmãos, que Deus não atende a deuses estranhos? Muitas vezes, somos levados a ouvir a empolgação do outro, a empolgação daquele, a empolgação do... Mas são deuses estranhos que Deus não ouve. Nós precisamos ficar com a palavra que nos ensinou, que nós aprendemos, a palavra de Deus, nada de fogo estranho. E aí então Elias, com toda a confiança, ele disse assim: gente, é quase meio-dia. E ele foi sarcástico em alguns momentos. Olha, eu estou meio com fome já, é meio-dia, faz o seguinte, eu acho que o teu Deus está viajando, eu acho que o teu Deus não está ouvindo. Se fosse hoje, ele ia dizer: acho que ele está olhando o celular, as mensagens. Ele até foi sarcástico com aqueles... Teve uma hora que ele falou assim, a Bíblia não fala ali, porque a Bíblia coloca de uma maneira bem mais delicada para a gente, mas ele falou assim: o Deus de vocês está no banheiro. Elias foi corajoso. E aí ele falou: agora chega, vamos montar o meu... Colocou ali o altar dele, colocou lenha, colocou a carne sobre o altar. E aí fala: agora coloca água. E fez uma valetazinha, aquelas valetazinhas que o irmão Soler gosta de fazer, em volta. E aí então diz: agora joga água. Colocaram água. Ele disse: não, é pouco, pode jogar mais. E colocaram mais água. Aí ele disse: não, pode jogar mais água, 3 vezes, até que encheu aquilo de água. E encheu aquela valetazinha de água. E ele disse: Deus,
para que esse povo entenda quem é o Deus, desce fogo. E diz a Bíblia que o fogo desceu com tanta intensidade que queimou tudo aquilo, que queimou todo aquele altar. E diz a Bíblia que lambeu até aquela água que estava ali. Então, nesse momento, o povo começa a entender quem é Deus. O Deus que sempre esteve com ele. O Deus que nunca o abandonara. O Deus que sempre caminhou com esse povo e que agora o homem de Deus estava mostrando, trazendo para eles a realidade. Esse é o Deus. E esse povo agora se empolga e Elias diz, olha, pega todos esses 450 camaradas e mata. E ele vai e mata a espada, não ficou um sequer. Que coisa que Deus faz. Que coisa grande Deus faz. Que livra de uma situação que não teria solução. Que levanta do nada alguém para dar uma solução. Que faz algo incrível naquilo que já não tinha mais esperança. Esse é o nosso Deus. E esse povo então agora se empolga. Esse é o nosso Deus. Então por isso Elias falou, por que cocheareis entre dois caminhos? Se é o Baal, então segui-o. Mas se é Deus, e agora eles entendem, é Deus, o nosso Deus. Agora sim eu me recordo, agora sim eu me lembro do que Ele fez. Agora sim eu me lembro de quanto tempo Ele caminhou comigo lá atrás. Que me levantou, que me ergueu. E se trazermos para o nosso contexto, agora eu me lembro quantas vezes Deus me colocou a mão, me livrou do acidente, me curou da minha enfermidade, me fez caminhar, me tirou de uma situação horrível, agora sim. E o povo estava agora empolgado. Mas irmãos, nós somos humanos. Eu queria falar então, irmãos, do Deus que caminha com o ser humano. Deus que caminha com a gente. Apesar da nossa humanidade, apesar da nossa fragilidade, apesar da nossa pecaminosidade, apesar da nossa culpa, muitas vezes, apesar de nós esquecermos momentaneamente os milagres que Deus faz na nossa vida. Em seguida, a esse episódio todo, empolgante, vibrante, que o povo estava feliz. Agora então o desânimo pega Elias por uma palavra só. O Acabe, ele vai e fala lá para Jezabel, olha, Jezabel, ela não estava presente, olha, eu vou contar o que aconteceu. Esse Elias foi lá e fez isso com os nossos profetas. Irmão, se você olhar ali um pouquinho mais detalhado, você vai ver um Acabe que parecia um moleque, um menino, uma criança birrada, bicuda, que não tinha postura de rei, e era manipulado sempre pela esposa Jezabel, que vinha com as práticas pagãs e sempre impunha ao povo. E ele mais uma vez, ao invés de olhar como o povo olhou para um Deus que livra, ele chega e diz, Jezabel, olha o que fizeram com nós. Igual uma criança mimada. E aí Jezabel se enche de fúria. E ela diz assim, fala para o Elias, que amanhã ele não me escapa. Irmãos, a palavra de maldade, a palavra de ódio, a palavra de destruição, ela faz efeito, muitas vezes na vida das pessoas. Por isso que a gente precisa tomar cuidado. O que a gente fala, o que a gente diz. Nós somos seres humanos. Estamos sujeitos a errar. E cuidado com o que a gente fala, cuidado com o que você diz, né? Mas aqui, no caso de Jezabel, foi um pouco mais do que um descuido. Ela foi proposital. Ela se encheu de ódio. Ela se encheu de raiva. E da arrogância do poder que ela exercia. E ela diz, olha, pode falar para o Eliseu. Para o Elias, desculpa. Pode falar para o Elias. Ele vai morrer.
Eu vou pegar ele. E o Elias, irmãos, a despeito de tudo aquilo que tinha visto e presenciado e agido e feito, por causa da palavra destrutiva, desanimadora, cruel, maldosa, ele se vê agora numa situação de desânimo. Como que nós vamos, usando a linguagem de quem gosta de carro aí, de 0 a 100 km por hora em apenas alguns segundos? Como que Elias muda a sua realidade de uma vitória grande, enorme, para uma iminente derrota, porque se deixou abater. Naquele momento ele se deixa abater. A palavra desanimadora, a palavra destrutiva, a palavra que joga para baixo, deixa abater, desanima. E Elias, grande homem de Deus, grande profeta de Deus, o homem que Eliseu fala: eu quero uma porção dobrada do teu espírito, Elias, que apenas com a capa faz ressuscitar o morto. Mas ele se deixou abater, porque, irmãos, nós somos sujeitos, a nossa humanidade falha, e nós nos abatemos muitas vezes. E a Bíblia fala que Elias, ele era um homem como nós, sujeitos às mesmas paixões que nós. Então ele fica abatido, ele fica desanimado, ele fica entristecido, e ele fica cabisbaixo, e ele diz: eu não vou ficar aqui, eu vou fugir daqui, eu vou sair desse lugar, porque eu vou morrer. E ele sai daquele lugar, ele sai, viaja, o texto que a gente leu, por um dia inteiro, e ele fica ali, cabisbaixo, ele fica entristecido. E diz o texto, irmãos, isso que eu gostaria que a gente guardasse hoje no nosso coração: Deus não abandona os depressivos, Deus não abandona os problemáticos, Deus não abandona os pecadores, Deus não abandona o seu povo. Por mais situação difícil que a gente esteja, por mais situação de culpabilidade que nós tenhamos sobre nós, por mais situação horrível, Deus olha para a gente e diz: eu não vou deixar você. É um Deus que está perto do seu filho, da sua filha, mesmo depressivo como nós estivermos em algum momento na nossa vida. Ele olha para Elias e Deus fala: eu não te abandono. E ele vai lá e manda os cuidados sobre Elias. E o anjo vai lá e toca em Elias e fala: Elias, acorda. O que está fazendo? Acorda, Elias. E aí então os corvos levam comida, o anjo do Senhor acorda ele e fala: come, levanta, come, bebe. E ele levanta, imagino eu, irmãos, meio que atordoado de manhã, meio atordoadão assim, sabe aquele, quando você levanta meio de madrugada, Gutenberg levanta lá umas 11 horas da madrugada, ele levanta meio assim, meio dormindo, assim. Aí ele come aquele negócio, e aí o que ele faz? O texto fala, irmãos, ele volta a dormir, ele volta no mesmo lugar que estava, e dorme de novo. Estava depressivo. Porque a depressão, porque a fraqueza, porque o estado de espírito em que muitas vezes nós nos encontramos, nos atira para baixo. Irmãos, e importante a gente saber, não tem nada a ver com a minha salvação, não tem nada a ver com a minha experiência com Deus, não tem nada a ver em eu deixar a presença de Deus, mas nós, como humanos que somos, muitas vezes somos acometidos de doenças, de dificuldades, de problemas, vários, cada um reage de uma forma. No caso de Elias, ele ficou depressivo, e ele voltou a dormir, e aí depois fala que o anjo de novo foi lá, teve que acordar o Gutenberg. O anjo foi lá acordar, acordou de novo, e aí fala para ele: olha, come esse negócio aqui, e veja como Deus é sábio, e nos entende,
Ele fala, você vai comer isso aqui porque você vai andar um monte. Deus já sabia que ele ia andar 40 dias. Fugindo, afastado. Deus já sabia que ele ia estar cabisbaixo? Sabia. Deus já sabia que ele ia nem lembrar do que ele tinha feito? Sabia. Deus sabia dos seus problemas? Sabia. Mas Deus fala, em outras palavras, eu estou com você. Eu não te abandono. Eu não vou deixar em momento algum, nem na tua depressão. Eu não vou te deixar nem nos seus pensamentos que você caminhe longe de mim. Eu sou o teu Deus. E ele fala para a gente, da mesma forma, hoje, nas nossas lutas, dificuldades, e no mundo que vivemos, no século 21, muito mais ainda, irmãos, as dificuldades, as lutas, as coisas que acontecem de 0 a 100 segundos. Ele fala com a gente, eu não te abandono, eu estou com você, não importa, eu quero você perto, levanta, come, eu vou com você, mesmo que você esteja fazendo alguma coisa nesse momento errada, eu não te abandono, vou estar com você, você é meu, eu sou o teu Deus. É isso que ele fala para a gente. É isso que ele diz para nós. Eu quero você perto. Quero você perto de mim, eu quero estar perto de você, onde você estiver. E aí então Elias vai, comeu e ficou forte. Se fortaleceu. E aí teve coragem. Aqui no versículo 6. E olhou, e eis à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e voltou a deitar. E o anjo tornou pela segunda vez e tocou e disse, levanta, come, porque muito comprido será o teu caminho. E ele comeu, verso 8, e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias, 40 noites. Somente com aquela comida que ele comeu ali da mão do anjo. Deus fortaleceu. E Ele sabe das nossas fraquezas e dos nossos momentos de dificuldades, Ele nos fortalece. Deus antecipa até mesmo as nossas lutas, Ele antecipa o socorro, porque Ele sabe que vai nos acontecer, que vai nos acometer. Ele é um Deus que está conosco em todos os momentos das nossas vidas. Não é um Deus que nos resgata e larga para lá e vai caminhar para o outro lado. Não, é um Deus que caminha do nosso lado junto conosco e Ele nos fortalece. E o Elias, ele come aquilo ali e ele vai andar 40 dias e 40 noites. Ele vai atravessar desde o norte de Israel, Jerusalém, e ele vem, atravessa Judá, passa pelo sul de Judá, uma cidadezinha chamada Tecoa, e ele caminha, e ele vai, entra no deserto, irmãos. Ele entra no deserto, e ele caminha um monte ainda, e aí ele chega no Monte Horebe. E lá, ainda não se sabe o que estava passando na cabeça dele, mas sabe que ele estava depressivo. E ele entra dentro da caverna e ele fica lá escondido, dentro da caverna, se sentindo o péssimo, se sentindo o pior, se sentindo mal, sentindo aquele que, ele fala assim, por que eu estou vivo? Porque eu não sou melhor que meus pais, eu desejo a morte. Olha o estado que ele se encontra. Mas a Bíblia fala que Deus não abandona, que Deus em sua graça, Deus não perde de vista o seu filho. Deus não perde de vista onde ele entra, onde ele esteja. O seu servo, o seu filho querido, Deus está junto. Mesmo no momento de fuga, ele estava fugitivo de Deus. E Deus está com ele. Deus cuida dele. E Deus chega para ele e fala, Elias, o que você está fazendo aí dentro dessa caverna? O que você está fazendo escondido? E muitas vezes nós encontramos nossas cavernas, né, irmãos? Muitas vezes nós achamos o nosso ponto de refúgio. E lá a gente se joga dentro da nossa caverna, ficamos ali, como diz o nordestino, fica mocado ali dentro. E fica escondido. Eu não quero que ninguém me encha as paciências. Não quero que ninguém fale comigo. Eu estou aqui, pronto, acabou. Muitas vezes nós fazemos isso. Mas Deus não desiste.
Ele vai porque Ele é nosso Deus. E nós somos filhos queridos, nós somos filhas queridas. Ele quer nos erguer, quer nos levantar, quer dizer para caminhar com Ele. Eu quero te dar como pai que sou ao meu filho, minha filha querida. Eu quero te dar tudo aquilo que você precisa, todos os presentes para você. Você é filho e filha amada de Deus. Então Deus vai lá na caverna e fala: que fazes aí, Elias? Escondido, jogado lá dentro. Não se sabe nem as condições. Com certeza não tinha água encanada ali dentro. Não tinha ventilador. Não tinha ar-condicionado. Ele estava jogado, atirado lá dentro. Nas piores condições, talvez. Com fome, problema depressivo, pensando tudo quanto é coisa que não deveria pensar naquele momento. E Deus vai ao encontro. Deus vai ao nosso encontro. E fala assim: o que você está fazendo aí? E nos tira daquela situação. Elias traz aqui um monte de argumentações. Ele traz aqui um monte de situações em que poderia até estar certo em alguns momentos. Mas Deus fala assim: eu sou Deus acima de todas essas coisas que você está mostrando. Eu sou Deus acima de tudo isso. E às vezes a gente traz as mesmas coisas. Senhor, eu tenho um problema na minha família. O Senhor não está vendo? Eu sou coitadinho. Eu tenho um problema. Eu não tenho trabalho, perdi o emprego. Ou eu estou com uma situação horrível de saúde. Ou minha família, ou isso, ou aquilo. O meu relacionamento em casa está um desastre. E a gente vai colocando e vai despejando coisas. Dizendo: está vendo, Deus? Eu tenho razão. Está vendo, Deus? Olha aí. E eu sou um coitadinho, viu, Deus? Eu sou a vítima aqui. Aqui sou eu a vítima. Você não está entendendo, Deus? É assim que às vezes a gente se coloca, irmãos. Porque foi assim que se colocou Elias. Elias fala: Senhor, perseguiram, mataram, derribaram os altos do Senhor e construíram outros altos, outros locais de adoração para o inimigo, profanaram o templo, mataram os profetas de Deus. Foi preciso em um determinado momento esconder alguns profetas para não morrer. Mataram os profetas. E eu fiquei só, porque eu sou zeloso. Eu sou um cara zeloso, sabia? Deus, o Senhor sabia que eu sou um cara zeloso? E as coisas do passado ficaram lá no passado, fiquei eu só. É só eu que fazia as coisas. Só eu que cantava hino do cantor cristão, Deus, sabia? Só eu que vinha para a escola bíblica dominical, Deus. Só eu que defendia isso, defendia aquilo, sabia? E agora eu me enchi disso tudo. E aqui eu fiquei só. É por isso que eu estou aqui. Está vendo? Mais um pouquinho de conversa, talvez ele ia tentar jogar culpa sobre Deus. Tamanhas são as nossas habilidades, irmãos, de arranjar as desculpas diante de Deus. E é claro, é nítido, é notório que nós temos as dificuldades nessa vida, temos as lutas dessa vida, temos dores, temos problemas, é nítido. Mas, irmãos, Deus fala: você é o meu filho e a minha filha, que eu caminho com você todos os dias, que não está só, que não está abandonado. Essa coisa de você estar só, Elias, não faz sentido. Vem para fora. Na voz suave de Deus. Eu acho interessante isso. Ele poderia ter dado uma bronca naquela tempestade, naquele terremoto, mas não, ele vai na voz suave, delicada de Deus. Aliás, irmãos, quando nós falamos com uma pessoa na nossa humanidade e vamos dizer assim: você errou, você pecou, você é isso, você é aquilo, você está destruindo aquela pessoa. Mas quando o Espírito Santo fala as mesmas palavras até, mas com a delicadeza, com a paixão, com o amor derramado, a pessoa se sente
corrigida, amada, querida, e se reergue, se levanta novamente. É assim que Deus faz conosco. Ele chega então para Elias e fala: sai aqui, vem para fora, e eu quero conversar com você aqui fora. Sai da tua caverna, vem até aqui, quero conversar com você. Sai dessa situação, dessa condição de coitadinho, de fizeram isso comigo, vem para cá, quero conversar com você. E Deus então conversa com Elias e diz: olha, Elias, eu nem vou discutir isso. Veja que Deus não tratou disso. Deus só falou assim para ele: eu quero que você vai lá e vai ungir Azael, rei da Síria, vai ungir Jeú, rei de Israel, vai ungir Eliseu no teu lugar. E olha, eu deixei 7.000 homens adoradores do Deus verdadeiro. Não é só você. Para com essa mania de perseguição. Para com essa mania de coitadinho. Eu sou Deus que caminha contigo. Sou Deus que caminha com você. Eu sou Deus que quero que você se reerga da situação onde você está. Não mais viver depressivo. Não mais viver desculpas. Viver uma vida plena de alegria, de gozo, de paz, de caminhar feliz na presença de Deus. É isso que eu quero para você, Elias. Elias sai dali e o primeiro que ele vê é Eliseu, ele já unge Eliseu, e nem deu tempo dele ungir Azael e Jeú. Ficou isso já para Eliseu. Tamanha é a forma que Deus age nas nossas vidas. Irmãos, eu quero aqui, por causa do nosso tempo, até concluir, dizendo que o que Deus quer de nós é isso. É o nosso reconhecimento de que somos humanos, falhos, mas que Deus nos encontra, que Ele nos chama, mesmo nas situações piores que a gente possa nos encontrar. O que quero que a gente coloque na mente e do coração é que o mesmo Deus de Elias é o nosso Deus e que está com as mãos estendidas para a gente, dizendo: o teu problema eu conheço, mas eu quero te erguer e você caminhar comigo. Eu quero que você seja o meu filho de fato, que você entenda que é o meu filho amado, minha filha amada, e que você vai caminhar comigo. Eu nunca te abandono, eu estou perto de você. É o Deus de Elias, que é o Deus de perto, é o nosso Deus, que é o Deus que está perto de nós em todos os nossos momentos. É isso que eu gostaria que a gente entendesse e guardasse no nosso coração. Irmãos, nos colocamos em pé. Eu quero orar aqui nesse momento e em seguida os irmãos estarão adorando. Coloca a tua vida diante do Senhor. Há algo incomodando, atrapalhando, te rebaixando, te deprimindo. Coloca diante do Senhor. Ele é o Deus de Elias. Ele é o teu Deus. Coloca o teu coração. Pai, em nome de Jesus, está aqui os seus filhos e filhas amadas diante do Senhor. Trata, ó Deus, assim como o Senhor tratou de Elias. Trata, ó Deus, o coração de cada um de nós nessa manhã. Em nome de Jesus, nos faz ver que o Senhor é o Deus de perto, é o Deus que não nos abandona, é o Deus que está junto em todos os momentos das nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. E Deus abençoe. Alô, som. Vamos cantar o hino Tocou-me, Jesus tocou-me. Gemado por
tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Amém. Os irmãos podem se sentar. Amém. Graça e paz, irmãos. Estamos encaminhando para o fim, mas eu gostaria de estar deixando 3 recados, 3 avisos. Hoje, retoma as atividades das Mães de Joelhos, às 5 horas no Sobrado. Eu não sei, irmãos, como funciona, mas acredito que as irmãs que já estão acostumadas a participar, né, sabem. Então, qualquer dúvida pode procurar a irmã Denise também para esclarecimento de dúvidas. Dia 1º, terça-feira, terá um mutirão para a chácara. Os irmãos que forem ajudar, os irmãos e as irmãs que forem ajudar, vai estar saindo daqui às 7h30. Qualquer coisa, procurar o pastor Nivaldo e o pastor Levi. E também no dia, na terça, tá? Dia 1º, não vai ter a transmissão, toda terça-feira tem, a oração pela família, nas redes sociais. E na segunda e terça-feira, agora, dia 28 e dia 1º, não haverá expediente na igreja. Retoma as atividades normais na quarta-feira, tá, irmãos? Convido o pastor Nivaldo. Nesse momento a gente vai estar passando para a nossa oração final, mas antes o pastor Nivaldo também vai estar orando pelos aniversariantes do mês. Tá falando que era para ser surpresa, gente. Mera ilusão. Muito bem. Sobre a questão do mutirão, irmãos, talvez você pergunte, mas não tinha nada melhor para fazer no feriado, não? Eu pensei em 25 coisas melhores, né? Mas é que realmente caiu uma cerca lá. Só que tem uma coisa importante, nós estamos sem a Kombi. Então, quem vai precisa dar o nome para a gente providenciar carro. Mas tem sim, irmãos. Tá bom, tá
Está sobrando carro por enquanto. Ok? Nós vamos orar pelos aniversariantes. Quem fez aniversário no mês de fevereiro? Quem fez aniversário? Eita, quem fez? Olha lá o Adriano, a irmã Idalina, a irmã Rocio. Muito bem. O Mateus lá, né? Aniversário de casamento. O Mateus fez, né? Mateus, vem aqui, você tem que ir. Mateus fez aniversário de casamento. Quem fez aniversário de casamento aqui presente são esses, né? A sua mãe? Muito bem. Lembra que eu já passei dos 50, o ouvido já não é mais o mesmo. Aniversário de batismo. Quem fez aniversário de batismo? Ninguém foi batizado em fevereiro? Também se foi, não lembra, né? Eu em 98. Aí, ó, aniversário de batismo. Muito bem. Por enquanto, irmãos, nós vamos orar e vocês vão ser abençoados com a oração, né? Faltou presente, né? Faltou presente, mas para frente a gente tem que pensar num presente. Primeiro ano de casamento, você fala eu te amo, a mulher gosta. No terceiro ano ela fala, ama, mas cadê o presente? Então, é bom um presente também. Mas vamos orar pelos nossos aniversariantes, né? Eu não vou pedir para eles virem aqui na frente, não. Cada um está na sua posição. Mas vamos orar, pedindo que Deus abençoe. Se tiver algum visitante que fez aniversário, por favor, né? Pai Santo, obrigado, Deus. Obrigado pelos nossos amados que no mês de fevereiro, Pai Santo, mês de fevereiro que estamos aí praticamente concluindo, e o Senhor deu essa oportunidade, Deus Santo, de estar celebrando mais um ano de vida. Mateus e a Nayane, mais um ano de casamento. Desde 2009, ó Deus, nessa caminhada abençoada, Deus. Pai Santo, abençoa, Deus Santo, aqueles que fizeram um aniversário de batismo, como o irmão Gutenberg. Pai Santo, que a Tua graça esteja sobre a vida de cada um dos nossos queridos, ó Deus. Das irmãs, ó Deus, do Adriano, a irmã Zenita, a irmã Idalina, Deus Santo. Mateus, continue abençoando. Aqueles que não estão presentes também, que fizeram aniversário, que o Senhor abençoe da mesma forma. Aqueles que participam conosco, como frequentadores, não são membros, mas da mesma forma esteja abençoando. Que tenhamos prazer, ó Deus, em comemorar mais um ano de vida na presença do Senhor. Abençoe suas vidas e familiares em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero encerrar com uma oração, para que nós oremos pela Ucrânia, especialmente. A história, eu gosto muito de ler e tentar entender o que está acontecendo ali. É uma longa história, né? É uma luta desigual, e tem ali um tratado que foi feito na Segunda Guerra Mundial, onde a Ucrânia fazia parte do tratado da Rússia, da antiga União Soviética, e a OTAN é o outro lado, que são os países do Atlântico Norte, que se protegem entre si. E mais ou menos o seguinte, a Ucrânia decidiu deixar o lado da União Soviética e passar para o lado da OTAN. E o Putin não aceitou, e tem acontecido aquilo tudo lá. Quando nós olhamos de uma forma ampla, né, a gente se sensibiliza, mas quando nós começamos a olhar os detalhes da guerra, nós recebemos um convite de Prudentópolis alguns anos atrás. O missionário Vitali Archulik, ele gravou um vídeo, e nós postamos aqui o vídeo, em que ele convidava a Vila Americana para ajudar o trabalho ali em Prudentópolis. O Vitali, o sobrinho dele, foi convocado para a guerra. O sobrinho dele, que mora na Ucrânia, menino de seus 18 e 19 anos, foi convocado para combater o exército russo. Você imagina como está o coração do missionário, sabendo que o sobrinho dele, provavelmente, se a guerra não parar, vai ser morto.
Então, irmãos, quando a gente olha os detalhes da guerra um pouco mais, a gente precisa clamar. A gente sabe que Deus é poderoso o suficiente para parar a guerra em um único instante. A Bíblia fala que Deus enviou um anjo que matou 85 mil assírios. 185? 185 mil. Um único anjo. Então a gente sabe que Deus, ele é poderoso. Vamos nos levantar, vamos orar pela Ucrânia, pela Rússia também, né? A gente sabe que vai morrer muitas pessoas também no exército russo, né? Pai Santo, nós estamos diante do Senhor e nossa tendência muitas vezes é olhar o nosso conforto, olhar a distância que nós estamos, Senhor. Sabemos que há outras guerras no mundo acontecendo também, outras perseguições, outras batalhas. E agora nós estamos clamando por essa situação. Pai Santo, sabemos que a guerra está acirrada, Deus. Algo que de fato não justifica. Nada justificaria uma guerra, Deus. Mas nós queremos pedir a intervenção do Senhor. Assim como Eliseu, ó Deus, sabia, tinha o poder de ver quem estava do lado dele. E sabia que maior é o que estão conosco do que os que estão com o inimigo. Nessa hora, Deus Santo, o inimigo está atacando. E o que nós estamos pedindo é que o teu anjo venha em socorro, que o Senhor ouça a oração do teu povo, que o sobrinho do Vitali, ó Deus, seja poupado. Que a alegria retorne ao coração do povo ucraniano, após retorne à Rússia, ó Deus. Deus Santo, sabemos que tudo isso foi previsto na tua palavra, guerras e rumores de guerra. Mas da mesma forma nós cremos que não é da tua vontade, Deus, mas está na arrogância do ser humano. Está, ó Deus Santo, no desejo desenfreado de poder. Pai Santo, por isso nós colocamos diante do Senhor. Talvez nos falte fé, ó Deus, para entender que uma oração como essa tem poder. Para entender que há uma resistência no mundo espiritual, como em Daniel, ó Deus Santo. Mas que essa resistência, através da oração, ela vai ser quebrada em nome de Jesus. E que em breve, ó Deus, nós veremos nos noticiários que os exércitos estão se retirando, que as coisas estão se acalmando, que a paz está retornando naquele país. Nós oramos, nós pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de nós. Tenhamos um ótimo dia na presença de Jesus.